Só que eu tive uma crise espiritual. Na porta do terreiro, eu dei um soco no nariz do meu irmão, que ele foi atrás de mim para tomar conta de mim. E a briga foi tão forte que minha mãe mandou ele ir atrás de mim. E eu dei um soco no nariz dele que eu não sei como que não quebrou o rosto dele todo. Porque o espírito que me dominava era o espírito da violência. Eu era uma pessoa muito violenta. Nossa. Muito violenta. E qualquer coisinha era briga. Partia pra cima. Poderia ser o tamanho do homem que fosse. Então era o espírito que me dominava. Naquele momento eu não tinha controle. Eu fui, né, literalmente uma pessoa improvável. Né? Tive uma infância muito difícil, pais separados. Somos eu e meu irmão. E nós éramos aqueles que não iria dar para nada. Ou eu iria me tornar uma prostituta, ou o meu irmão algo bem pesado, como um bandido da vida. Mas o Deus que nós servimos é um Deus que quebra todo o protocolo, desfaz todo o plano satânico e faz uma nova história. Eu estudei em colégio de freiras. Eu brinco dizendo que eu ia botar o terror no convento. Pense no que seria aquele convento do Colégio Santa Maria, lá em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, no Brasil. Oh, meu Deus. E você é natural do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, São João de Meriti. Mas por que eu tinha esse pensamento? Porque eu não tinha uma referência de uma família, de um casamento feliz. Então eu via como a minha mãe sofria tanto, eu falei, eu não quero sofrer. Para mim, achava que nenhum homem prestaria para mim. Então, para que casar? Então, vou ser freira. E saindo de um extremo de uma religião católica praticante, naquele período de adolescência, eu comecei a me enveredar pelo espiritismo, porque eu tive sempre muita fome de Deus. Eu já era atraída pelo mundo espiritual. Só que eu estava buscando em lugares errados. Você já era uma escolhida, né? Sim, mas que para mim, por isso que eu entendo a realidade de cada pessoa que tem a sua religião. Porque se tem aquela religião é porque ela acredita naquilo, como eu acreditei naquele tempo todo. Mas quando eu comecei a ler a Bíblia, que eu vi que Deus não se agradava da idolatria, eu falei, meu Deus, eu fui a vida inteira idólatra. Como assim? E depois fui para o espiritismo naquela sede de ter uma vida feliz e tal. Mas tudo, quanto mais eu buscava, um vazio era muito grande. Sim. Eu me enveredei tanto no espiritismo a ponto de fazer despacho em porta de cemitério, nas encruzilhadas, mata virgem. Meu Deus. Coisa assim bem pesada mesmo, porque eu achava que se eu buscasse as entidades, eu estaria tendo uma força para superar toda uma vida de derrota que eu e meu irmão tínhamos. E eu via minha mãe sofrer muito, né? Porque a minha avó por parte do meu pai, ela nunca aceitou o casamento dos meus pais. Então, e fez de tudo para que desse errado, e realmente deu. Uau. Então eu não tinha referência. Para que eu vou casar? Só que quando... E outra coisa, eu poderia ser de qualquer religião, menos da dita crente. Mas alguém impôs isso pra você? Não! É que eu achava a coisa mais... Ah, ok. Você estava buscando preencher Sim, um vazio que você tinha. Preencher o vazio, mas nunca pensei em achar numa igreja evangélica. Mas isso você colocou no seu coração? Sim, eu já tinha esse preconceito. Então você não chegou aí pro colégio de freira? Não cheguei a ir. Quase fui. Então Quase já fui. com 15, 16 anos você já se enveredou para esse lance de misticismo, espíritos e tudo mais. E a sua mãe, quando descobriu isso tudo? Minha mãe ficou muito apavorada. Tanto é que ela, quando eu tinha que fazer as oferendas no terreiro, ela me acompanhava. Com 16 anos você já fazia Já isso? fazia. Já tinha roupa, eu já tinha assentamento dentro de casa. E um parênteses, André, alguém te influenciou para ir para esse caminho? Sim, eu tinha minha tia, irmã da minha mãe, minha tia Jacira. Ela já frequentava terreiro e às vezes eu ia com ela.
esporadicamente. Só que, como eu falei anteriormente, eu tinha muita fome das coisas espirituais, das coisas de Deus. Eu comecei a querer buscar ali. Mas como que foi essa trajetória? Até aproveitar para os que estão nos assistindo neste momento, deixar uma informação muito importante. Preste atenção nas amizades dos seus filhos. Isso é de suma importância. Por quê? Nesse período da minha adolescência, eu tive aquelas amigas mais espertinhas que me convidaram, vamos botar um búzios, vamos botar cartas, vamos saber o teu futuro. É muito importante, Andréia, vamos ver como vai ser pequenas, muito, né? Sutil. Sim. Que é uma linha muito tênue para você se envolver de uma forma que eu me envolvi. Botava búzios, botava cartas, a ponto de eu não dar um passo sem eu consultar. Começou a te dominar mesmo. Totalmente. Situação. Totalmente. E... às vezes até uma brincadeira, né, André? Começa como uma brincadeira, né? Foi dessa forma, muito sutil. Eu fui numa cartomante, nossa, falou a minha vida toda. Eu que já sempre fui muito curiosa, falei, vou também pra querer ver como é que é. Uhum. E não é que falava tudo? Só que a Bíblia diz que só Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Sim. Porém, através da nossa fala e das nossas atitudes, Satanás também arma a tese dele e faz com que a pessoa fica tão impressionada. Nossa, falou minha vida toda. Claro, já havia expressado. Sim. Falar do passado é a coisa mais tremenda, sim. mais comum. Agora, projetar o meu futuro em Deus e as coisas acontecerem, só esse Deus Todo-Poderoso, que morreu sim, mas que ao terceiro dia ressuscitou e que vive está. E está vivo aqui com a gente nesse momento. Está vivo aí onde você está nos assistindo agora. Seja no hospital, na casa, no trabalho, dirigindo, whatever. Né? Tá em qualquer lugar. Tá em todo Essa lugar. onipresença dele é fantástica. É fantástica. Só que nesse período da adolescência, eu comecei a me enveredar de uma forma muito grande. Mas só que o que eu mais buscava ali dentro era a paz. Porque depois de Deus, a minha mãe sempre foi a minha única e verdadeira amiga. Só que o que me levou dentro do espiritismo buscar essa paz que eu não tinha dentro de casa? Eu falava, como pode? Nós somos tão unidas, tão amigas, mas a gente vivia brigando, eram umas brigas assim sem pé nem cabeça, a ponto de eu começar a frequentar assiduamente para eu ter paz dentro de casa. Só que essa paz não tem entidade na face da terra, no mundo espiritual e no mundo físico que pode dar. Que a Bíblia diz que é a paz que excede a todo entendimento só vem de Deus. Só de Deus. E eu buscava, e teve uma vez que eu fiz uma obrigação muito cara, um investimento pesado. Só que ao invés de melhorar, foi uma briga terrível que eu tive dentro de casa. E aquilo dali começou a me revoltar. Eu falei, não é possível. Eu dava o que me pediam para dar. Falei, não é possível. Porque arrumou quizila com isso, com aquilo, e que não sei o quê, e começou a falar certas coisas, e aquilo dali não foi me convencendo, a ponto de eu falar assim, não quero mais isso. Só que eu tive uma crise espiritual. Na porta do terreiro, eu dei um soco no nariz do meu irmão, que ele foi atrás de mim para tomar conta de mim. E a briga foi tão forte que minha mãe mandou ele ir atrás de mim. E eu dei um soco no nariz dele que eu não sei como que não quebrou o rosto dele todo. Porque o espírito que me dominava era o espírito da violência. Eu era uma pessoa muito violenta. Nossa. Muito violenta. E qualquer coisinha era briga. Partia pra cima. Poderia ser o tamanho do homem que fosse. Então era o espírito que me dominava. Você que também está nos assistindo, fique atento qual é o espírito geracional, qual o espírito familiar que perturba dentro da sua casa. Porque você, se já tem Cristo Jesus, você tem autoridade para impor as mãos e repreender todo espírito contrário. Amém, é verdade. Só que naquele momento eu não tinha controle. Era aquela situação, quando eu vi eu já tinha falado, eu já tinha ofendido, eu já tinha agredido em palavras, porque eu cresci tendo a necessidade de estar me defendendo o tempo todo. Então eu me tornei uma pessoa muito agressiva. Era uma coisa assim, depois que caía a ficha, eu me entristecia, eu falei, poxa, mas eu não era para ter falado isso. Por que eu agi dessa forma? Mas era o quê? Os espíritos que habitavam em mim. E uma coisa que eu nunca acreditei era que nas igrejas evangélicas tivesse realmente manifestações demoníacas. Eu dizia que era mentira
Eu dizia que alguns pastores pegavam pessoas mais simplesinhas da igreja, davam o faz-me rir, o din-din, e a pessoa começava a se estribuchar mentindo. Uma encenação. Uma encenação, exatamente isso. Só que isso aconteceu comigo, nessa crise espiritual que eu tive. Quem veio ao meu encontro foi o filho da mãe de santo na época, o Kleber, que faz parte também, o meu testemunho está no meu livro também, eu cito o nome dele. E foi ele que uma semana antes, dentro do terreiro, eu entreei e estava tocando música evangélica. Falei, mas como é que pode? Dentro do terreiro? O terreiro lá, comendo solto lá fora, e aqui na sala, e na cozinha, a gente ouvindo música de crente. E como eu era muito debochada, a mãe Gina, na época, ela falou assim, Andréia, não debocha, porque o Kleber agora aceitou a Jesus. Pra que falar pra não debochar? Ali que a manifestação se incorporou em mim. E ele me contou na época, que ele ouviu o Espírito Santo de Deus falar assim, em uma semana você vai ver a glória de Deus na vida dela, e vou eu resgatá-la. Vou tirá-la das trevas e vou trazer para a divina luz. E exatamente uma semana teve essa crise espiritual na porta do terreiro. Quem veio ao meu encontro? O meu irmão. Eu saí correndo, entrei no carro e na esquina da macumba eu rodei com o carro. Eu tive um apagão. E quem foi ao meu encontro? Ele. A mãe de santo ficou parada na porta do terreiro, não conseguiu sair dali. Agora eu entendo que foi Deus. E quem veio ao meu encontro? Ele. Ele franzinho, baixinho, magrinho. O Kleber. O Kleber. Me levou para o hospital. Não era nada problema de hospitalar, nada para médico, humanamente falando. E eu falava, me leva para mãe Gina, eu preciso tomar um banho de abô. Esse banho de abô é um banho horrível, fedido. É uma coisa assim terrível que tinha que tomar da cabeça aos pés. E eu falei, me leva para sua mãe, me leva para sua mãe. E ele falando de Jesus, eu falei, para de falar desse nome, eu odeio esse nome. Quer dizer, não era eu, né? Era o que estava em mim, eu odeio esse nome. E por fim eu já não tinha mais forças e eu falei assim, me leva para onde você quiser. Aonde ele me levou? Na igreja. Para uma igreja. E a denominação que eu mais falava mal, Assembleia de Deus. Que eu dizia, esse povo crente de Hebreia. Isso você tinha quantos anos já, André? 18 já. 18. Você ficou uns 2 anos nessa... porque mesmo sendo católica, eu estava frequentando também os cartomantes, os búzios, as cartas. Né? Eu costumo dizer que tem até um dos tópicos do meu livro, saindo do muro. Porque, qual é a sua religião? Sou católica. Nunca que eu iria dizer, não, sou macumbeira. Não. Status é católica. Até porque eu estava estudando numa escola católica. Eu fiz desde o jardim até o 2º grau. Eu fiz formação de professores. Então, quando veio ao meu encontro o Kleber, que me levou para uma Assembleia de Deus, eu falei, não é possível. E ali... E tinha gente lá, né, para receber não vocês tinha, não nesse era dia? culto nem nada, mas a pastora morava próximo, ela chegou e... Esther é o nome dela. Ela simplesmente ali começou, resumindo, né? Começou a falar a minha vida toda. Eu só pensei assim, nossa, essa macumba aqui é boa. Eu nem falo, essa mulher tá falando tudo. E só coisas que só eu sabia. Você achou que ela era cartomante também? Tinha certeza. E eu só pensei, ela falou assim, olha, jovem, aqui quem fala é o Espírito Santo de Deus. Eu falei, cadê ele? Amém. Quero conhecer, porque como é que ele sabe da minha vida? Não é possível. Mas isso era deboche ou você estava realmente impressionada? Não, eu estava impressionada. Não era deboche, não. Embora eu fosse debochada. Mas naquele momento eu estava impactada. Falei, gente, foram muitos detalhes. E quando ela falou aqui, quem fala, quem revela é o Espírito Santo de Deus, eu falei, quero conhecer ele. E ela começou a lhe falar, e perguntou se eu queria aceitar Jesus. E eu falei como é que era para aceitar Jesus. Só que antes disso, eu tive uma série de manifestações. Eu rastejava como cobra no chão. Tudo que eu dizia que era mentira aconteceu comigo. Eu não estou contando história de que vi, de ouvi de ninguém. Estou falando que aconteceu comigo. E que eu dizia que era mentira, que era encenação. Aconteceu com você. Aconteceu exatamente comigo. E isso foi na hora que você encontrou com a pastora Esther. Exatamente, exatamente. E quando ela fez o apelo,
como é que era para aceitar Jesus. Eu falei, eu quero esse Jesus, cadê ele? Eu quero ele. E ali ela falou, tão simples, levanta a mão, confessa. Eu falei, então agora. E ali ela começou a falar uma série de coisas. E ela falou assim, em 3 meses vai acontecer isso. E tudo começou a acontecer. Só que quando ela me entregou essa revelação, através do Espírito Santo de Deus, que iria tudo acontecer, eu falei assim, olha, se não acontecer, eu volto aqui, eu quebro a tua cara e quebro toda a igreja. Meu Deus, você falou isso pra pastora? Se não acontecer, ela pegou na minha mão e falou assim, fechado, porque quem manda te dizer foi o Espírito Santo de Deus. Amém. Falei, gostei de você. Gente, 3 meses, tudo que Deus usou aquela mulher para falar, eu tô falando de coisas absurdas que humanamente falando não teria como acontecer. E tudo se cumpriu. E não é que eu me tornei serva de Deus mesmo, de verdade? Amém. A ponto de largar tudo. E eu falei para ela, eu tenho muita coisa dentro da minha casa, muitas guias, eu preciso tirar tudo. Nós tiramos tudo, levamos para a linha do trem, lá em São João de Meriti, queimamos todas aquelas roupas que eu tinha e tudo. E foram 3 meses, exatamente 3 meses. Eu entrava na igreja, eu manifestava. Eu entrava na igreja e manifestava. Porque o Espírito ainda estava em você. Tava ali, tava atuando em mim. A ponto de eu ficar com vergonha. Eu falei assim, Esther, não é possível. Eu já tô ficando com vergonha, porque fica todo mundo me olhando. E você começou a frequentar a igreja da pastora Esther. Da pastora Esther. Que é onde o Kleber também frequentava. Exatamente. E eu falei, não é possível. E eu falei assim, mas como é que vai ser para eu sair lá da macumba? Porque tem muita coisa lá, ela não se preocupa. O poder de Deus que tá atuando aqui vai atuar lá. Eu falei, ok, beleza. Mas eu comecei a receber muitas ameaças das entidades. Que eu iria, que eu nunca iria ser feliz, que eu nunca iria prosperar. Muitas palavras contrárias, que eu iria morrer a qualquer momento. Como Então, que vinha essas revelações assim, André? Você escutava a voz? Eu escutava e às vezes eu estava andando em determinados lugares, a pessoa falava assim, ó, a entidade tal chegou e mandou te dizer isso, se você não voltar... Do nada parava uma pessoa pra Sim, você. era uma coisa terrível. Pessoa que você não conhecia. Nunca vi. Meu Porque Deus. o mundo espiritual ele é tão real enquanto o mundo físico. É, eu creio. E quando eu comecei a ter esse entendimento, porque eu costumo dizer que com os espíritos eu era atrevida. Mas com o Espírito Santo de Deus, eu passei a ser ousada. E eu entendi que da mão do diabo, Deus foi e me arrancou. Mas da mão de Deus, É, aí não tem eu tô jeito. na mão certa. Exatamente. Eu falei, diabo, pode tentar fazer o que for. Foram muitas ameaças, foram muitos acidentes de carro. Eu tive um acidente que eu conto também no livro, do cavalo que entrou no meu carro. Uau. Vinha a carroça, eu estava parada no sinal. O cavalo parece que quando me viu, ele veio a toda. Parou São João de Meriti, foi pro hospital. Foi uma coisa assim, grandes livramentos. Grandes livramentos. Amém. Por quê? O espírito da intimidação. Só que quando a gente se entende que a gente realmente está do lado do que pode todas as coisas, não tem Não tem o que Não temer, tem. né, André? o que temer de fato e de verdade. Amém. E foi quando isso tudo começou a acontecer, eu falei, Esther, eu tô ficando com vergonha, porque eu fico manifestando, fica todo mundo me olhando. Ela, quando você sentir que um corpo estranho tá querendo se aproximar do seu corpo, você começa a clamar, sangue de Jesus tem poder. E eu ficava, Jesus, sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. E ela falava, declara, o meu corpo não é mais espaço para nenhuma outra entidade entrar. O meu corpo agora é templo do Espírito Santo de Deus. Amém. A partir disso foram 3 meses de libertação, realmente, e que Deus começou a fazer umas coisas sobrenaturais. E foi como você fez a oração no início. O Senhor realmente mudou a minha rota. Para quem dizia que nunca iria casar, gente, Deus é muito maravilhoso. Sim, demais. Porque Transforma. casar é a melhor coisa, construir uma família. E você não tinha esse sonho, né, André? Eu não tinha esse sonho. E quando eu me converti, que eu fiquei quase 4 anos esperando em Deus, porque mesmo no mundo o Senhor me guardou para o meu esposo, que já foi um milagre. Porque uma das coisas que eu achava que seria impossível aceitar Jesus era eu parar de dançar.
porque eu fazia jazz, balé, apresentação em tudo quanto era teatro, no Sesc, no Brasil inteiro. Período de carnaval eu desfilava junto com meu pai. Falei, gente, como é que eu vou parar de dançar? Dançar era a minha vida. Então as coisas... Ninguém me obrigou a nada. Não. Foi o próprio Espírito Santo de Deus que começou a trabalhar em mim e tira umas vontades que eu nunca pensei que eu deixaria de ter vontade de dançar. Hoje eu só danço só no poder de Deus. Aí eu danço mesmo. Dou glória a Deus, pulo sapateio. Como Miriam, né? Como Miriam. Oh, e glória. amo um pandeiro. Amém. Eita glória. Como Miriam. Então Deus fez umas coisas a ponto de eu começar a ter outras vontades. E aquelas vontades que não estavam compatíveis com a vontade de Deus, naturalmente saiu Vai da minha saindo, vida. né? E não é peso, né, André? Não causa dor. Um causador, foi uma coisa É leve. isso que as pessoas que estão no mundo não entendem. Não entendem. E elas falam que nós somos escravos. Não. Não Somos mesmo, livres. Não somos mesmo. literalmente livres. Porque nós não fazemos as coisas, não é por obrigação ou medo. Não fazemos porque não temos mais vontade de fazer. Exatamente. Não, sim, Pelo realmente, contrário, Deus dentro do transforma. terreiro eu fazia porque eu tinha medo. Isso. Sim. Se eu não fizesse, vinham as retaliações. Mas com Cristo Jesus, literalmente somos salvos, Somos libertos, livres. livres, para exatamente exercer o que o Senhor tem preparado para nós. E depois desses 4 anos, esperando em Deus, de repente quer dizer, de repente entre aspas, né? Porque o meu esposo, ele já era meu melhor amigo de 10 anos. Era o meu confidente. Geralmente uma menina tem outra menina para ser confidente. Mas não, eu tinha o Cláudio. E minha mãe sempre amou o Cláudio. Nossa, minha mãe agora já dorme no Senhor. Mas minha mãe sempre amou o Cláudio de uma forma assim, sobrenatural. Só que eu nunca imaginei. Nossa, o Cláudio pra mim? Quantas namoradas eu tentei arrumar pra ele, porque ele só vivia pra estudar. E minha mãe só deixava eu sair com ele. Aí eu ligava às vezes pra ele. Na época não tinha celular. Eu ligava, Cláudio, me liga em 2 minutos. Ele só falava assim, o que tu tá aprontando? Tá bom, 2 minutos. Aí eu saía de perto do telefone, aí ele ligava, deixava minha mãe atender. Oi, Cláudio, ficava de Olha papo e só. tal. Aí ela me chamava, André, e o Cláudio? Eu falei, ai, o que ele quer, hein? O que ele quer? Aí eu, oi, Cláudio, tudo bom? Ele, Andréia, o que tu tá me aprontando? Ah, vou ver se minha mãe deixa, então, a gente sair. Ah, eu também tava afim mesmo de sair pra dançar. E eu fretava o carro dele. E ele me levava pra dançar nas danceterias, na época lá na Lagoa, no Rio de Janeiro. E era 5, 6 meninas dentro do carro. E ele ali de chofé pra gente. Ele levava o livro dele, sentava, ficava lendo, porque ele é extremamente estudioso. Ficava ali, eu dançando todas, a gente chegava 11h30 da noite, eu dançava até fechar as boates. Meu Deus, e ele lendo? E ele lendo, de boa, tranquilo. E eu tentava arrumar as namoradas pra ele, aí ele, não tem nada a ver, fulana. Eu falei, meu Deus, mal sabia eu que Deus estava guardando ele pra mim. E a ponto de quando ele voltou pro Brasil, que o Cláudio, ele é físico espacial, ele foi um dos brasileiros representando o Brasil na NASA, então teve na época uma repercussão muito grande, quando ele foi no programa do Jô Soares, Marília Gabriela, tudo quanto é emissora, ele deu entrevistas, porque negro, Baixada Fluminense, um cientista, um físico espacial chega à NASA, então destacou muito. E eu achava ele assim, o supra-sumo, mas nunca pra mim. Só que quando ele voltou pro Brasil, depois de morar um tempo fora, aqui nos Estados Unidos, aqui porque nós estamos aqui, né? Nos Estados Unidos, no momento. E teve um jantar da Donep. E eu falei, bom, tem que chamar o Cláudio, porque aqui nos Estados Unidos ele ficou sabendo que eu tinha me convertido. O primo dele, Marcos, que também era o terror, se converteu. E ele achava assim, bom, se o Marcos se converteu, a Andréia se converter. E nessa mesma semana que ele chegou, tinha um jantar da Donep no Norte Grill, lá no Rio de Janeiro. E eu o convidei, que eu falei, não posso levar numa Assembleia de Deus, o cara não vai entender nada. Pelo amor de Deus. Vou levar num lugar mais social e tal. Enfim, a pessoa que estava ministrando, dando testemunho, parecia que estava falando a vida toda dele. Uau. E o primo dele, do meu lado, na hora do apelo, falou assim, abre o olho, o Cláudio tá lá na frente. Eu falei, para de palhaçada, Marco, que o Cláudio tá lá na frente, nada.
Aí eu queria olhar assim, mas eu ficava assim, falei, meu Deus, não é que o homem foi lá na frente e aceitou a Jesus. Depois de umas semanas, ele foi e me pediu para namorar. E eu me senti, na época, ofendida. Falei, que absurdo, tá pensando que agora eu virei crente, tô boba? Não. E bati o portão na cara dele, literalmente. E ele só falou assim, vamos orar. Eu falei, eita, tá querendo falar igual crente pra me convencer. Que absurdo. E o Cláudio sabia de toda essa sua história? Sabia, porque às vezes ele me dava tal, carona. Eu fretava lá as galinhas, botava tudo dentro do carro. Meu Deus. E ele não tinha religião nenhuma. Tudo de mim. Ele sabia tudo de mim. Eu acho que ele sabia mais de mim do que eu mesma. E nesse período foi tão interessante que quando ele me pediu pra namorar, que eu cheguei correndo dentro de casa e contei pra minha mãe começou a rir e falou assim, só você que nunca percebeu que o Cláudio te ama. Eu falei, que absurdo, mãe, o Cláudio me ama. E pra glória de Deus, o nosso namoro, noivado e casamento foram em 5 meses. Porque a gente já se conhecia. E 5 meses foi tudo feito pra glória de Deus. Temos 2 filhos, o Felipe e a Isabela. Esse ano estaremos fazendo 26 anos de um feliz casamento. Amém, glória a Deus. Porque tudo que o diabo tentou fazer, Deus transformou em bênção. Restituiu, né? De uma forma sobrenatural. Eu chego e me emociono, porque ter realmente um casamento de verdade... Não estou falando que não existe problema, estou falando um casamento de verdade, onde há fidelidade, onde há amor... Porque os problemas servem só para nos juntar cada vez mais, nos unir cada vez mais. E eu digo que o crente lá de casa é ele. Disciplinadíssimo. O tempo de leitura da Bíblia, ele não sai de casa, pode ser o horário que for. Todo ali metódico com as coisas do Senhor. Um homem sério, íntegro, honesto. Isso... Gente, eu sou fã do meu marido. E a grande base é o Senhor, né? Exatamente. Quando a base é o Senhor, você está sobre a rocha, o casamento. Eu costumo dizer que exatamente diante de tantos títulos que ele tem, é tanto do diploma, é tanto do doutorado, mas o título mais importante que ele tem é ser conhecido no céu e reconhecido no inferno como um servo de Deus. Amém. Isso não tem preço. E uma coisa importante, André, se você me permite abrir um parênteses aqui, em Jeremias 6... versículo 8, fala algo que vem muito de encontro ao que você está dizendo aqui hoje, que diz assim, aceita a disciplina, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não se torne em assolação e terra não habitada. Aleluia. Ou seja, quando nós aceitamos a disciplina de Deus, a nossa vida se torna uma vida fértil, próspera e abençoada. E você aceitou a disciplina de Deus na hora certa. Na hora certa. Porque o diabo ia te matar. Não, eu já estava morta há muito tempo. O diabo já tinha declarado sobre você que você não tinha sonhos, não tinha desejos. Tanto é que quando uma das obrigações que eu fiz dentro do terreiro, que eu falei, não posso raspar minha cabeça. Eles abriram uma exceção. Só que ali eu entendo que já era Deus me guardando. Porque eles diziam que na minha cabeça não poderiam tocar porque a minha cabeça era daquele homem lá de cima. Olha só. E muitas coisas que as outras pessoas faziam lá dentro, eles não poderiam fazer comigo porque eu era diferente. Você já era escolhida, já né? Já era escolhida e Satanás e o diabo sabe. já sabia de tudo isso. Eu gosto muito, aqui no livro de Romanos 8, no capítulo 8, versículo 28, que diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém. Quando a gente entende que na nossa vida nada acontece por acaso, que tudo tem um propósito, a gente enfrenta o que for em Deus, como a Bíblia diz, nós saltaremos muralhas. Exato. A Bíblia diz que se por um caminho o diabo vem, está escrito que por 7 ele tem que bater em retirada. Mas para que eu tenha uma vida de autoridade em Deus, eu preciso primeiro conhecer a palavra. É verdade. Exato. Jesus venceu com a palavra. Se o próprio Jesus precisou exercer a palavra, que ele era a própria palavra, como nós, servos de Deus, se não conhecermos a palavra do Senhor, nos tornamos presas fáceis. Sim. O salmista declara que se não fora o Senhor,
o inimigo já teria nos consumido vivos. Exatamente. E a Bíblia diz também que o Senhor dá ordem aos seus anjos para estar indo nos lugares específicos e estratégicos para nos livrar. Quantos livramentos o Senhor nos permite ver, mas quantos o Senhor está só guerreando em nosso favor e que a gente nem sabe. Nem chega, não. Nem chega. Mas nós sabemos que tem um Deus que vela para se cumprir. Amém. Cumprir a palavra dele. Amém. Porque ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Glória a Deus. E se é o Senhor que tem te chamado, missionária, você não sabe como tá difícil. Pula essa parte. Se eu contar um pouquinho de mais detalhe, você vai falar assim, nossa, missionária. Por quê? Problemas todos nós temos. Sim. O que interessa é o que eu vou fazer com esse problema do momento. Eu vou ficar no espírito de comiseração, de coitadinha, ai, ó vida, ó céus. Ou eu vou partir para cima porque eu sei que o Senhor, como diz lá em Isaías, eis que te tomo pela tua mão direita, te digo, não temas, que eu te ajudo. Mas para isso eu preciso conhecer a palavra. Não existe transformação de vida sem conhecimento da palavra. Exato. Não existe. Quer conhecer a palavra? Lá em João 8,32. E conhecereis a verdade. E a verdade vai te libertar. A nossa libertação é diária. Nós precisamos estar buscando o Senhor a tempo e fora de tempo. Para estar buscando ao Senhor a estatura de varão perfeito. Sim. Os dias são maus. Mas o que eu vou fazer com esses dias? É acordar, Senhor, o meu dia está nas tuas mãos. Eu declaro, eu profetizo que vai ser o melhor dia da minha vida até que venham os próximos. Senhor, eu profetizo que eu e minha casa vamos continuar te servindo. Senhor, não tem legalidade para o diabo agir dentro da minha casa, dentro do meu lar. As adversidades vêm? Óbvio que vêm. Sim. A Bíblia diz que no mundo nós vamos ter aflições. Mas para o quê? Vamos ter bom ânimo. Bom ânimo. Sim. Esse bom ânimo, nem sempre a gente acorda, está todo dia com bom ânimo. Mas ele é possível. É difícil? É. Mas é possível ter bom ânimo. O quê? Abre lá o Salmo 91 e começa. O Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Senhor, eu estou à tua sombra. Senhor, eu vou descansar em ti. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, de nada eu vou ter falta. Nem mesmo das adversidades. Exato. Nem mesmo das provas, das lutas, das batalhas, das guerras. Mas em todas essas coisas eu vou ser mais do que vencedora. Imagina você entrar num ringue sabendo que você já venceu. Isso excede a qualquer entendimento. Isso é coisa de louco, é coisa de crente. É coisa de crente. Crente convertido. Amém. Não dá pra ser diferente. Entendeu? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. O que o diabo sempre tentou na minha vida é tirar o meu sorriso. A minha mãe dizia que eu podia entrar mudo e sair calada de qualquer lugar que a minha presença já incomodava. Mas por que era aquilo? Já era a presença do Espírito Santo de Deus. Que quando a gente tem a presença do Espírito Santo de Deus, a gente entra no local, a gente transforma o ambiente. É verdade. E quando eu comecei a entender isso, porque eu era problemática. Eu era brigona. Eu arrumava problema com tudo e com todos. Eu falei, não, se eu sou nova criatura, não é possível. Eu tive uma situação dentro da igreja que a pessoa, porque na época eu trabalhava no aeroporto, eu precisava sair, nova convertida, sabe aquela coisa que você não quer perder uma fração de segundo do culto? Então eu saía correndo. Eu ia da forma que eu estava. E para eu trabalhar no aeroporto, eu precisava estar bem vestida. E chegou a ponto de incomodar uma pessoa lá e falava que falou, você que está vindo aqui para exibir roupa, sapato e joias? Eu falei assim, não. Porque você não sabe, eu saio do trabalho. Eu quero vir direto, mas se você quiser, eu troco de roupa antes de entrar na igreja. Mas ela foi tão arrogante, falando tanta coisa, eu falei assim, olha, eu acho que eu tô crente mesmo. Porque se fosse um tempo atrás, eu quebrava a tua cara. Porque como dentro da igreja você tá me tratando dessa forma só porque eu estou bem vestida? Mas o meu Deus não é o dono do ouro e da prata? Isso nova convertida ainda. Eu comecei a dar lição de moral para quem já estava lá 1000 anos na igreja. É complicado isso, né, André? Entendeu? Então, a primeira prova que eu passei para me afastar do Senhor foi com quem eu menos esperava. Era alguém que era uma referência para mim. E a pessoa foi extremamente... Eu falei, gente, parecia que tinha 2 toneladas em cada braço. Porque se fosse um tempo atrás,
Eu ainda estava no processo de uma libertação. Era só uma, era nocaute, gente. Você socou seu irmão, não ia O quê? Entendeu? Então ali eu entendi. Eu falei assim, nova criatura. Não, eu preciso dar bom testemunho. É o nome do Senhor. Então, quando a gente começa a ver uma série de transformações, e o mais importante são as pessoas verem essas transformações. Isso não tem preço. Porque quando a Bíblia diz que eis que faço nova todas as coisas, eu não posso ter a prática do passado. Exato. Sim. Se eu chego num ambiente, eu preciso, o sapato, os meus pés precisam levar a paz. Então, não dá para ser diferente. Para mim, é muito difícil ver certas situações dentro da casa do Senhor e locais dito evangélico, pessoas começam a falar certos palavrões, porque uma das coisas que Deus me libertou foi do palavrão. A minha boca era uma latrina. Era uma coisa absurda. E uma das primeiras coisas que Deus me libertou foi exatamente isso. E às vezes eu estou em certos lugares, eu vejo certas palavras e fico assim, Jesus, eu falava assim. Então pode de uma mesma fonte jorrar dois tipos de água? Não tem como. É verdade. Não dá. Se há realmente uma conversão genuína, as práticas do passado não te pertencem mais. Eu não sei como você está vivendo. Se de repente a sua batalha está sendo tão intensa a ponto da velha natureza querer voltar e se manifestar. Mas eu posso te afirmar que vale a pena você renunciar. Tá com vontade de falar? Morde a língua. Que quando você morde a língua, você não escandaliza o nome do Senhor. E você não dá legalidade pro diabo querer te acusar de qualquer coisa. É verdade. Porque quando a gente glorifica o Senhor, a gente está exaltando o Senhor. Mas quando sai palavras torpes, palavrões na sua boca, você está exaltando Satanás. Porque ele não tem nada de bom, ele só tem o que é de ruim. Então, se a sua boca foi para glorificar, mantenha glorificando, mantenha louvando ao Senhor, que não tem melhor coisa. Sim, a palavra tem poder, né? A palavra tem poder. E o que você tem aberto a sua boca para falar o quê? Tá se auto-amaldiçoando? Você tá lançando palavras malditas dentro da sua casa? É uma coisa muito séria isso. As pessoas às vezes não têm noção do que é o mundo espiritual. Como eu já falei, o mundo espiritual ele é tão real enquanto o mundo físico. Então eu preciso estar o tempo todo em constante oração. Ah, irmã André, eu tenho que ficar 30 horas, sim, se necessário for 24/6 de plantão, em oração. Porque é isso que vai te edificar. E é isso que vai te livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. É verdade, tem que ser como um alimento, né? Exato! Diário. Você não precisa comer todo dia. Ah, tô no propósito, jejum. Tá, ok. Mas quando terminar o jejum, você vai precisar comer. E se você não comer, você morre. O que acontece com muitas pessoas que estão na casa do Senhor? Morrem espiritualmente. Por quê? Não tem um alimento diário. Sim. É isso, gente. E quando a gente entende que a Bíblia tem resposta, é pra tudo, é pra tudo. Tudo nos mínimos detalhes, que tem hora que você... Senhor... O que o Senhor quer falar comigo nesse dia? Me dá uma palavra. E vem assim, certeira, cirúrgica. Falei, sim. Nossa, Holy Spirit, Senhor, é demais, hein? Que isso? Eu brinco dizendo, Jesus não é fofoqueiro não, mas ele fala, ele revela. Qual é a sua necessidade? Ele está pronto para te revelar e te dizer, não temas que eu te ajudo. Mas para isso a gente precisa estar buscando o Senhor a tempo e fora de tempo. E o mais importante, não perder o temor ao Senhor. Sim. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Perder o temor vai fazer só o que não presta. Nós às vezes, somos nosso próprio inimigo. Sim, nós. Fato. Entendeu? Se nós não vigiarmos nós mesmos, por nossas atitudes, acabamos saindo da presença de Deus e perdendo a salvação. É verdade. Porque da mão do Senhor ninguém nos tira. O diabo não tem poder para isso. Mas nós, muitas vezes, por falta de vigiar, acabamos saindo da mão do Senhor. Exatamente. O nosso maior inimigo somos nós. Exato. E a maior batalha está na nossa mente, o campo da nossa mente. E o que eu tenho suprido a minha mente? O que eu tenho assistido, o que eu tenho visto? Conta algumas coisas pra gente sobre isso, André, assim, nesses trabalhos, assim, o que você já viu, assim, de, meu Deus... De maldade. De espiritual, qual experiência você já teve? Vou falar da experiência que eu passei com a minha família,
essa minha tia Jacira, devota, fiel demais ali dentro, ela teve um problema com uma das pessoas lá, dentro do terreiro, e aquela pessoa jurou para minha tia, não estou falando de ficção, estou falando o que aconteceu na minha família, que a minha tia não passaria daquela noite, que ela morreria naquele dia. Uma entidade falou isso. A minha tia, saúde perfeita, sem problema nenhum. Naquele dia que foi aquela jura que foi feita naquela noite, 4 e pouca da manhã, ela faleceu. Oh, meu Deus. Uau. A minha tia, irmã da minha mãe. O que foi jurado para ela dentro do terreiro, aquilo aconteceu. E aquilo foi uma das coisas que começou a me revoltar. Eu falei, mas ela era tão fiel Ao terreiro, né? ao terreiro lá? Por que só porque... Coisa ridícula. Tirou uma coisa do lugar e botou em outra pessoa não gostou. Eu estava presente, eu vi aquilo tudo. E o inimigo já estava presente também, né? Pra ele não foi tão difícil. Exatamente, ela já estava Tava com a adepta porta ali. aberta Que e na tal. realidade é o que teria acontecido comigo se eu não tivesse ido pro Senhor. Sim. E Não o tem, inimigo não tem tentou te essa de matar. sair, não existe isso. De sair de dentro de um terreiro e não se apegar a Deus. O fim vai ser trágico. Se você simplesmente só quiser abandonar aquilo, Se não se apegar a Deus, é vida. Se não morrer fisicamente, literalmente, tem uma vida de destruição. É uma coisa muito séria. E eu até Muito. pedi pra você comentar sobre isso, porque às vezes a gente fala de espírito, mundo espiritual para as pessoas e tem gente que não acredita. Não. Mas ele é muito real. Existe... E o que acontece? O diabo, ele vai e decreta algo. Se a pessoa não tiver com o Todo-Poderoso, aquilo acontece como aconteceu com a minha tia. Mesmo eu tendo largado tudo, tendo saído, as ameaças continuam, porque Satanás não aceita perder ninguém. Não aceita. E muitas vezes Satanás, ele é tão perseverante que se a pessoa não tiver firme em Cristo Jesus, de repente eu vou voltar para lá. Vou ficar remando Acho contra que é a mais maré. fácil, né? Mais fácil. Para que isso tudo? Porque é engodo do diabo. Sim. E quando eu entendi que eu precisava estar na mão do Todo-Poderoso... Irmãos, pelo amor de Deus, Foi uma é cada guerra. livramento. É cada livramento, assim, de dizer que eles diziam, não vai acontecer. Isso acontecia, porque o diabo faz acontecer. Sim. Só que nós servimos... É isso que eu preciso que você entenda. O que quer que o diabo disse que vai fazer acontecer na tua vida, você tem um Deus que quebra sentenças, que desfaz os laços e mostra uma outra realidade. É o que acontece na minha vida. Você pensa que esses anos todos na presença do Senhor, eu vou fazer quase não, 29 anos esse ano na presença do Senhor, eles desistiram de mim? Claro que não. O ataque é diário, né? É diário. e são pessoas assim que o diabo quer derrubar. né, André? Exatamente, Porque pessoas uma que têm um ele- propósito. que E outra coisa, o que é mais interessante, que o dom e o talento que o Senhor já havia me dado, dos dons espirituais, foi o Senhor quem me deu. Mas o inimigo queria que eu usasse o quê? Para ele. Então as pessoas às vezes ficam tão impressionadas. Porque eu fui, botei búzios, botei cartas. Eu fui numa situação, numa mesa branca. Aí lá falou e revelou. Irmãos, espírito do engano. Nós servimos um Deus que é puro, santo e verdadeiro. O que ele fala se cumpre. E se o diabo tem tentado com cartas de afronta, como a Bíblia diz, cartas de Senaqueribe, carta de intimidação, você tem um Deus que vai na tua frente e desfaz todas as ciladas. Se ele tem desfeito na minha vida, que são muitas as ciladas que o Senhor tem desfeito na minha vida, vai fazer na sua. Eu não sou melhor do que você em nada. O que pode nos diferenciar é a nossa busca. Eu entendo, Andréia, entendo que eu preciso buscar o Senhor intensamente. Todos os Porque dias. senão o diabo já teria me matado com certeza. Já teria destruído eu e a minha casa. Mas como eu tenho a promessa que o Senhor estaria no meu casamento, na vida dos meus filhos, o diabo já tentou várias vezes, óbvio.
Mas da mesma forma que ele tenta, o Senhor se manifesta em grande glória. Eu lembro que quando eu casei, nós casamos na Capela Ecumênica da UERJ. E tinha que ter o tapete vermelho. Eu pisei naquele tapete vermelho porque o diabo dizia, quando eu saí de lá, que eu nunca iria casar e que eu nunca iria ser feliz. Então, no dia do casamento, quando eu olhei para trás, vi aquele véu grandão, eu falei, meu Deus, eu tô pisando nesse tapete vermelho. Falei, Satanás, eu tô pisando na tua cabeça. Amém. Eu estou pisando na tua cabeça porque quem me fez a promessa é maior. E eu ali, eu só faltei pular no meu casamento. Pense, um casamento pentecostal. E os amigos do meu marido, todos doutores, né? Os cientistas, tiveram que ver a glória de Deus. E depois falaram com o Cláudio, nossa, que casamento diferente. Na época foi o pastor Eli que fez o casamento. Foi aquela glória de Deus, um homem muito inteligente que faz parte também do meu livro. Ele e a pastora Ana Cristina são da Igreja Batista Nova Filadélfia, lá em Vilar dos Teles, São João de Meriti. Então, assim, quando eu pisei naquele tapete, eu vi a promessa, porque parecia que eu estava ouvindo, você nunca vai casar. E eu estava entrando ali casando, que nunca iria ser feliz, de ter um feliz casamento, um casamento que não é fake. Ah, gente, é motivo de muita alegria. Verdade, esse Deus é maravilhoso. Deus muda todo decreto ruim, toda palavra de maldição. Deus converte isso em bênção. E o melhor, ele restitui, né? 2, 3, 10 vezes mais. É verdade. Entendeu? Então hoje eu imagino que você, André, deve olhar para trás e falar, tá vendo? Tá vendo, Satanás? Olha, tudo que você havia decretado na minha vida, o Senhor mudou completamente a minha história, a minha sorte. E voltando um pouquinho, André, né, nessa fase negra, nessa fase escura da sua vida, você se sentia feliz fazendo aquilo? Como que eram os seus sentimentos? Sempre triste. Então essa alegria que você tem hoje, você não era assim, espontânea? Não, eu sempre fui. Naquela ocasião? O pessoal dizia que para completar as saídas eu tinha que estar. Eu nunca bebi e nunca fumei, a não ser para fazer as obrigações, os despachos. Então quando eu disse, que eu testemunhei de eu dançar, é na cara limpa. Porque eu mal podia sair. Então quando eu podia sair com o meu irmão ou com o Cláudio, eu queria era dançar. Eu falava, as meninas ficavam, pô, mas você não pega ninguém? Eu falei, gente, eu quero é dançar. Eu sei lá quando minha mãe vai dar na cabeça dela de permitir eu sair para dançar de novo. Então, e eu era alegria. Mas quando eu ia para casa no meu travesseiro, era um vazio. Alegre por fora e estava destruída por dentro. Era só fachada. Exato. Eu sempre fui extrovertida, falante. E embora eu diga que eu sou tímida, as pessoas não acreditam que eu sou toda assim, mas eu sou tímida. E quando saía com o pessoal era aquela alegria, era a palhaçona da corte. Mas quando ia para casa era um vazio. Faltava alguma coisa. Faltava essa coisa que eu sempre busquei. Na idolatria, nos búzios, nas cartas. Eu sempre busquei uma paz que eu precisava. E realmente não é palavra de efeito, não é coisa de crente, mas é real. É a paz que excede a todo entendimento. Muitas vezes o mundo pode estar pegando fogo ao teu redor. Mas tu tá feliz. Mas tu tá... Gente, tem hora que tu fica assim, meu Deus do céu, coisa de crente mesmo, né? E quando você ri e chora ao mesmo tempo? Tu tá chorando e daqui a pouco vem aquele gozo do Espírito Santo dentro de você e você começa já a saltar de alegria. Não é que você é maluco, não, porque é a paz que excede a todo entendimento. É verdade. E quando a gente entende, como eu li aqui em Romanos 8, 28, que tudo coopera pro bem, tudo contribui. Então essa adversidade que você tá enfrentando não é para sua morte, até porque deserto na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não é para morte, é para crescimento. É difícil entender no momento, óbvio, né, missionária Andréia? Mas é possível ter esse shalom, ter essa alegria. Por quê? Quando você está sorrindo, de fato e de verdade, é porque você está exalando o que está dentro de você. A gente só dá o que tem, né? E quando você tem a paz que excede a todo entendimento, alguém te liga, você tem uma palavra para dar, você encontra com alguém, você está dando uma palavra, e você, quando você vê, é com você cuidando das coisas do Senhor, o Senhor cuidando das suas coisas. É um mistério que Deus faz na nossa vida.
E, Andréia, muitas pessoas, né, quando se convertem a Cristo, eles enfrentam essa tribulação. Assim como Deus, quando te tirou daquele terreiro, você passou 3 meses que o inimigo tentou te matar de qualquer maneira. Mas como você explica assim, uma pessoa que, às vezes, ela não está em um terreiro, ela não está em nenhuma religião, e ela se converte a Cristo e ela estiver passando por esses problemas aí? Que conselho você dá para essas pessoas? Porque muita gente, às vezes, desiste nesse primeiro amor, né? Eles começam, aí vem os problemas e falam, não é para mim, a minha vida estava perfeita. A pessoa acha que está, né? Mas muita gente tem esse vazio, né? Que só Deus pode preencher. O vazio é do tamanho de Deus, né? Se é do tamanho de Deus, não tem como ser preenchido por nada, nem por ninguém, nem por nenhuma situação. E a chave da vitória realmente na vida de quem quer que seja é a oração. Não dá para ter uma vida vitoriosa se não tiver oração. Por que é oração? É você ter uma ação contínua em Deus. Eu só posso ter intimidade com alguém se eu tiver contato com aquela pessoa diariamente. Relacionamento. Se eu não tiver relacionamento com Deus, não tem como eu permanecer. Ah, missionária Andréia, você acorda todo dia com vontade de orar? Não. Sou normal como qualquer outra pessoa. Mas com vontade ou sem vontade, eu já me treinei a ter que orar. Porque eu costumo dizer, eu sei da onde Deus me tirou. Sim. E da onde Deus me tirou, não dá para eu ser uma crente meia boca. Sim. Como a Bíblia diz, não dá para ser quente e nem frio. Porque se for morno, o Senhor vai vomitar. E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Escutam um evangelho de facilidades, escutam um evangelho que é só vitória, aí começa a ouvir certas coisas que não são compatíveis com o que ela está vivendo, aí começa o quê? Criticar, muitas vezes, a Deus. Só que Deus não tem nada a ver com isso. Deus, o problema nunca vai ser de Deus. A gente precisa entender, se tem alguma situação, o problema sempre vai ser meu. Nunca de Deus. Porque é mais fácil eu transferir responsabilidade. Ah, mas eu aceitei a Jesus, aconteceu tanta coisa. Claro, precisava as trevas ser descoberta. Porque, aparentemente, para mim estava tudo favorável. Eu ganhava muito bem. Nossa! Mas e o vazio? E a brigalhada dentro de casa com a minha mãe? Quando eu me converti, a minha mãe já frequentava a igreja. Porém, se eu não tivesse insistido, perseverado, é mais fácil. Porque o diabo te dá os banquetes. Vem todas as facilidades. Todas as facilidades. A ponto da pessoa exatamente achar, ah, mas para mim estava tudo bem. Eu tenho uma ovelha na fé, Nádia. Ela é maravilhosa. Ela... Pense numa mulher persistente. Ela saiu também de terreiro, muito envolvida, muito mais anos do que eu. Era uma mega, super, hiper empresária. Várias lojas em tudo quanto era shopping no Rio de Janeiro. E alguns fora do Rio também, em São Paulo. E a mulher perdeu tudo. Literalmente tudo. Quando ela se converteu? Quando ela se converteu. Porque quem tinha dado foi o diabo. O diabo, ele dá. Tudo que eu pedi a eles, eles me deram, tá? Tudo. Tudo que eu pedi a eles, eles me deram. A única coisa que não pôde me dar foi a paz. Que automaticamente não dava para vir junto com o casamento. Porque eles não queriam que eu casasse. Porque já sabia que eu, com uma família, com um homem de Deus do meu lado, ia ser uma potência. E essa mulher, ela perdeu tudo. Tem dias que ela me liga. Ela precisou fazer uma cirurgia lá em São Paulo que o plano não cobria. Com eletrodos na cabeça. Porque ela já não tinha mais firmeza para andar com os braços. E eu falei, não, vamos orar. Nós temos um Deus que pode entrar agora nesse sistema lá desse plano de saúde, e Deus operou um milagre. Estou dando um exemplo assim,
Porque nós temos um Deus que supre a nossa necessidade do momento. A necessidade do momento dela era que ela conseguisse realmente ter aquele acesso ao plano e o plano cobrisse tudo. E Deus fez de uma forma sobrenatural. Por que eu estou falando isso? Essa minha amiga, ela é um exemplo de perseverança. Por várias vezes ela chegou para mim e falou assim: Andréia, eu não estou aguentando, eu vou voltar para lá. Eu falei, ou você volta, beleza, é contigo. Mas aí lembra que você vai morar aonde você vai morar eternamente. Então, assim, são coisas... Ela, para mim, é uma referência de... Gente, era a cobertura dela, as coisas assim... E perdeu tudo, mas ela tá numa fé. Eu falei, minha amiga, o ser rico é uma coisa e ser próspero é outra. É outra, exatamente. O que é ter prosperidade? É você não ter ausência de nada diariamente. Exatamente. E Deus tem te suprido diariamente. Você era rica vazia, caminhando para o inferno. E agora você é uma pessoa próspera. Mesmo diante de tanta guerra, feliz, a gente dá tanta gargalhada... E caminhando para o céu. Então, isso é o diferencial de perseverar. Por que eu estou falando isso? A sua pergunta. Eu costumo pensar e dizer que se a pessoa realmente teve um encontro genuíno, pode vir a adversidade que for. A gente tem um exemplo de Saulo quando se tornou Paulo. Sim. Gente, ele poderia ter voltado atrás. Mas ele perseverou. Sim. Então, o perseverar me faz alcançar patamares nunca inimagináveis. Sim. Me faz alcançar o céu. Exato. Sabe uma coisa, André, que tem me incomodado nos últimos tempos? Eu não sei se você tem essa mesma visão. Eu tenho percebido que as igrejas hoje, algumas igrejas, estão com uma rotatividade muito grande de pessoas. Sim. As pessoas vêm, conhecem, e vai embora e não fica, não permanece. Porque parece que, Deus não está fazendo o que eu quero. Eu vim aqui porque falaram que Deus ia fazer. Como se ele tem a obrigação de fazer o que a gente quer, né? Deus é meu mordomo, né? Deus é meu serviçal. Uhum. Então, parece que esse evangelho está sendo pregado hoje. Infelizmente, tem sobressaído esse tipo de situação. Eu sou o centro agora, não é mais Jesus. Isso me incomoda. Eu não sei qual a tua visão em relação a isso. Não, exatamente. Mas infelizmente está assim. Infelizmente é o evangelho da facilidade. Vem como está e permaneça. Isso. Só que a Bíblia me diz que se o Senhor faz em mim nova todas as coisas, eu não posso permanecer com as mesmas práticas. Exatamente. E se o Senhor tem me chamado para a salvação é genuína. Não tem meio termo, não tem meia salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe isso. Só que tem muitas doutrinas que fazem com que as pessoas se enquadrem dentro desse pensamento. Mas eu não vejo isso na Bíblia. Até porque quando o Senhor diz que nós precisamos estar buscando o Senhor a tempo, fora de tempo, para buscar como estatura de varão perfeito, então é porque a gente está se aperfeiçoando a cada dia para chegar no céu. É uma busca diária. Constante. Não é com facilidade. E Deus é tão bom e misericordioso que muitas vezes Ele realmente faz sim o que a gente quer. Mas quando Ele não faz, não é porque Ele está nos castigando, é porque Ele está vendo lá na frente, na onisciência dEle, Ele está nos livrando de situações que para mim nesse momento é tão bom. Seria tão prazeroso. Mas Deus já está vendo que aquilo ali na frente não vai me fazer bem. Então, quando eu entendo que o sim de Deus, que o não de Deus, e que muitas vezes o espero em Deus, faz toda a diferença. Mas eu preciso entender quem é Deus na minha vida e para quem eu estou servindo de fato e de verdade. Eu costumo dizer que, infelizmente, eu já presenciei situações dentro de igrejas, a gente, enquanto missionário, viaja para tudo quanto é lugar, tudo quanto é denominação, e a gente vê tantas situações que eu costumo dizer, que simplesmente tem situações que eu já vivenciei dentro de igreja que eu nunca vivenciei dentro do terreiro. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que o da luz. Situações que eu vejo às vezes dentro da igreja que se fosse dentro do terreiro, tomava-lhe uma coça. A entidade dava-lhe uma coça. Mas não, mas o Deus da graça
Só que não é de uma graça barata. Uma graça que ele deu a sua própria vida para nos salvar. Exato. Nós que não prestávamos. E que muitas vezes estamos no processo de aperfeiçoamento, e a bondade e a misericórdia vão me seguir todos os dias da minha vida. Mas eu preciso contar com a bondade e a misericórdia e ter dentro de mim o entendimento da perseverança. Exato. Eu vou ter aflição? Vou ter. Mas o Senhor vai me livrar de todas. O Senhor não vai me deixar enganado com nada nem com ninguém. Mas Ele vai me livrar de todas. Vai fazer com que o laço, o arco do valente seja quebrado. Amém. O Deus que quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Esse é o nosso Deus. É o Deus que nos livra de verdade das negatividades, nos traz para a luz, nos traz da maldição e transforma as nossas vidas em bênção. Esse é o Deus que eu sirvo, é o Deus que eu tenho experimentado esses 29 anos de serva de Deus, de muitos livramentos, de muitos escapes, de muitas portas abertas, de muita provisão, de muito cuidado nos mínimos detalhes. Esse é o Deus que eu entendo, que eu vou ter dificuldade sim, mas em tudo eu vou ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não existe evangelho de facilidade. Não existe evangelho só de vitória, vitória, vitória. E é só pra gente ir pros fiéis da fé, né? Gente, Daniel, para pra pensar. Um adolescente, no meio da Babilônia, ele decidiu ser fiel. Toda decisão, toda ação me dá uma reação. E toda a minha atitude, todo o meu posicionamento vai fazer com que eu caminhe, que eu pare ou que retroceda. Então, quais são as minhas atitudes diante de um evangelho verdadeiro? Não estou falando de evangelho fake. Estou falando de um evangelho verdadeiro, que diz mesmo que vai ter momento que vai ser pesado, vai ter momento que parece que vai chegar ao fim, mas quando só parece que está chegando o fim, é o momento em que Deus está fazendo, quando a Bíblia diz que o final das coisas é melhor do que o começo. Exato. É o Senhor que quebra todo o protocolo. Sim. Ele quebra protocolo médico. Ele é o Deus que faz o que Ele quer. A última palavra é dele, né? É sempre dele. será dele. E quando a gente entende que a última palavra é dele e que sempre vai ser favorável a nós, mesmo que a gente não entenda no momento. Eu posso não entender. Eu costumo dizer que toda obediência atrai uma recompensa. Sim. Mas eu preciso decidir obedecer, mesmo sem entender. Exatamente. Amém. Eu quero fazer só mais uma perguntinha para você, André. Uhum. A gente falou do passado que foi negro, mas eu quero saber agora, nesses 29 anos que você se converteu, aqui no seu livro fala que você é uma missionária. Fala um pouquinho do trabalho que você tem feito hoje. Eu costumo dizer que eu já era missionária sem saber, né? Por ter trabalhado na Varig, já viajava bastante. E o título é um título. Uhum. Né? Porque eu creio que quando o Senhor nos resgata das trevas para a luz, é para fazer a diferença na vida de quem o Senhor nos colocar na frente. Quem chegar ao nosso convívio. Precisamos fazer essa diferença. E o ser missionária é ir aonde o Senhor me enviar. Eu estava lembrando esses dias, eu fui ministrar dentro de uma comunidade lá no Rio, e o casal de pastores que tinha me convidado, eles tinham esquecido de falar que eu tinha que piscar 3 vezes e depois desligar o farol. E eu fui. Isso do carro no carro, para chegar na comunidade, para chegar na igreja. Meu Deus. Onde o Senhor manda aí, a gente vai tendo a certeza que é Ele que nos garante. Sim, te guarda em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Eu não sabia, fui. De repente vem os mano. Pá! Fuzil. Eu falei, aleluia, rabassuri andalai, eita glória contigo, Jeová. A minha amiga que estava comigo, eu falei para ela, eu falei assim, ó, nesse dia, o meu esposo não poderia chegar a tempo de ir. E tem sempre a minha amiga que vai comigo. Aí eu falando com ela, falei, ó, é comunidade? Não, tranquilo. Eu só falei pra ela, só clama que tá tudo certo.
que ela ia começar a ter crise de choro. Eu falei, aí depois eu falei pra ela, andar comigo não dá pra ter crise de choro não, porque a gente nunca sabe pra onde o senhor tá me levando. E abaixei o vidro, acendi a luz. Tá indo pra onde? Falei, pô, cara, beleza? Tô indo ali levar a palavra de Deus. Aí ele, bota a cara pra fora assim. Aí eu, quer ver a beleza do Espírito Santo, né? Que o Senhor já tinha me falado que ele era desviado. Uhum. Aí eu botei assim, ele... Eu falei, chega lá, pastor Serjão, pô. Não, aí ele, né, esse daí dá fruta, hein? Olha a importância do testemunho. Se você tá indo ali porque tu é sangue bom também, fala, pô, sangue melhor é o sangue que tu largou, cara, que é o sangue de Cristo, mas ele tá doido pra descer sobre você também. Aí ele, vai embora. Eu falei, quero te ver lá no final, valeu? Não é que eles foram? Eles foram? Meu Deus. Que como eu falei, com o diabo eu era atrevida, com o Espírito Santo eu sou usada. E na ousadia do Espírito faz coisas que humanamente falando... Depois as pernas tremem, né? E eles foram. E eu tive o privilégio de ver aquele homem retornar para Jesus e a mãe dele estava dentro da igreja. Uau. Olha só. Então, assim, eu nunca sei para onde o Senhor vai me levar. Eu brinco dizendo que... tu vai... Igual antes do começar ao vivo, né? Vai voltar... Eu nunca sei. Sabe quando você entregar literalmente, Senhor, toma aqui, a minha agenda é tua. Eu só quero ir onde o Senhor quer que eu vá. Eu só quero ter o que o Senhor quer que eu tenha. Eu só quero ser o que o Senhor quer que eu seja. Amém. Porque com isso, a gente entende que se o Senhor é o caminho, ele não tem comprometimento com atalhos. É verdade. Atalhos é o meu livre-arbítrio que me faz decidir a ter o atalho ou não. Daí, se ele vai usar de misericórdia nos atalhos que o ser humano decide pegar, aí é misericórdia e a bondade dele se ele quiser. Mas o comprometimento dele é com o caminho, porque ele é o caminho, ele é a verdade e é a vida. Então, se ele é o caminho, eu preciso ser, estar e ficar aonde ele quer que eu vá. Amém. E quando ele me leva para certos lugares, é exatamente para fazer a diferença. E algo regional, territorial, algo familiar. Às vezes o Senhor já me levou para ministrar em situações, em igrejas grandes, mas o propósito real era ajudar a direção daquela igreja, a família daqueles pastores ali, que estavam precisando de um socorro. O boom da igreja foi só um detalhe, mas o propósito real era ali, familiar, onde aquela família, uma igreja grande, maravilhosa, mas que a família estava sendo destruída. Para mim, o importante de ser missionária, o mais importante é de ser serva de Deus, de levar a palavra do Senhor, de mostrar uma transformação genuína. De ser testemunho vivo. Exatamente. Né?